Chegamos, Brasil! Chegamos, meus queridos! Começamos com todo esse retorno! Um novo campeonato e a gente bombou. Time exclusivo aqui, quase 90 pontos. E no time aberto, uma excelente pontuação também. Se você tá super ligado com as nossas dicas aqui nos vídeos e também nas lives, tenho certeza que você foi muito bem, tá? Nessa rodada. E já coloca aqui nos comentários, porque a gente vai bater aquela resenha nos comentários. Qual foi a tua pontuação na última rodada? Como é que você começou esse novo campeonato, esse retorno? Tenho certeza que você foi bem. Esse vídeo aqui eu vou te dar dicas pra você imitar nessa rodada 21 do Cartola FC 2023. E claro, fazendo uma análise dos confrontos dos jogos. Quem é que tá indo bem jogando em casa? Quem tá indo bem jogando fora? Quem que tava esboçando uma reação e agora parece que tá ficando pra trás? E quem tava lá atrás e agora tá empolgado subindo, hein? Que nem foguete. Então é isso, a gente vai falar muito. Fica comigo até o final, não muda de canal. Eu sou o Glauber Arruda, bom de bola. Vem pra cá. Antes da gente começar as dicas, eu quero falar pra você, se você quiser ser meu sócio exclusivo do Clube de Sócios Bom de Bola, vai ser uma honra ter você comigo, tá certo? Você faz um único pagamento, vai comigo até o final do Campeonato Brasileiro, fora os benefícios, 3 grupos exclusivos, meus times exclusivos, tabela, material de apoio, tudo pra você já tá disponível, aproveita essa oportunidade. Estamos em promoção, o link é esse aqui, aponta a câmera do teu telefone ou no link da descrição, eu tô te esperando ainda hoje, a gente se encontra. Outro convite é me acompanhar em todas as redes sociais, principalmente aqui no Instagram, que é a minha rede social mais ativa, tá certo? Aqui a gente atualiza o nosso time aberto, a gente faz lives dia de fechamento do mercado, a gente informa vocês, tem caixinha de perguntas, tem muito contato diário aqui, tá certo? Nosso dia a dia, oportunidade de lucratividade e também gols e tudo mais. Então, Cartola Bom de Bola, o link tá na descrição, tô te esperando em todas as redes sociais, links abaixo na descrição. Aqui foi a pontuação do nosso time exclusivo, a gente tinha dobradinha Kano, Keno, os japoneses, os coreanos, sei lá, tinha essa dupla, Kano e Keno, 86.67, Hulk, Cristaldo, Arrasca e outros jogadores, áreas de capitão. Foi muito bom, a linha de defesa não atrapalhou, mas o PR foi meu goleiro aqui. A gente deu essa dica, foi um grande diferencial, 86.60. E aqui a pontuação do nosso time aberto, considera uma excelente pontuação. A pontuação média dos cartoleiros foi na casa de 52 pontos. A gente fez 74.92. A gente tava com o Rocher do Inter, foi o único cara que não foi bem. A gente tinha o Veiga, tinha o Arrasca, tinha o Arias, falou do Marcos Leonardo, a gente falou aqui do Robson, a gente falou de muita gente. Vamos começar analisando os jogos. Então essa tabelinha aí é parte exclusiva do nosso material de apoio do CSBB Clube de Sócios Bom de Bola. Aproveita aí o QR Code ou no link da descrição, você vai ter acesso a essa tabela, outras que a gente já postou e tem live exclusiva comigo e muito mais, beleza? Então o que a gente tem aqui nessa tabela? A gente tem o ranking de mando de campo, aí a gente tem o ranking geral aqui em cima de todos os jogos do campeonato, só que é o ranking sob o mando de campo. E aqui eu não trouxe os números de acordo com as plataformas estatísticas de Cartola, tá? Porque eles não consideram alguns jogos que não foram válidos. Por exemplo, o jogo que o Cuiabá perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0. Então as plataformas não consideram, mas a minha análise vai além disso aí. Esses números são bem fidedignos. Vamos falar desse primeiro jogo, falando de Flamengo aqui contra o Internacional. Gente, é o seguinte, o único jogo que nós saberemos de forma oficial sobre as escalações, como vão começar a partida, Flamengo e Internacional. O Flamengo tá super tranquilo em relação a calendário, ali é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Inclusive, falando aí do posicionamento de Flamengo, ó, a gente tem esse material também exclusivo lá. A gente vê que o Botafogo tem 48 pontos, Palmeiras 37, Flamengo 35 em jogo. Se o Botafogo derrapar e os outros fizerem a sua parte e vencerem, pode dar jogo. Coloca nos comentários, você acha que alguém tem chance ainda de ser campeão? Quem tá mais próximo é o Palmeiras. Flamengo oscilando muito. Pela maneira do Palmeiras, é um time mais sólido. Eu vejo até mais potencial no Palmeiras tentar chegar mais próximo ali do Botafogo. Mas para isso que aconteça, o Botafogo não pode deslizar. E eu tenho falado aqui de forma recorrente. Botafogo, mesmo quando vacila, é difícil de ser derrotado. Ele não joga bem, mas não perde. Isso é campanha de campeão, a exemplo do Palmeiras que vimos na última temporada. O Flamengo conseguiu a vitória diante do Coritiba. Na segunda etapa não estava jogando tão bem assim, fez um primeiro tempo muito melhor do que na segunda etapa. O Gerson fez aquele golaço e aí o Flamengo venceu e foi importante. O Flamengo vai pegar o Internacional. O Internacional, gente, há 8 jogos que não vence pelo Campeonato Brasileiro. Tá num declínio. O detalhe é o seguinte, o Internacional ele vai fazer no próximo meio de semana o jogo de volta pela Libertadores, então vamos ver como é que vai esse Inter, mas pensando em Campeonato Brasileiro ele precisa de uma reação de forma emergencial.
favorito pra mim aqui é o Flamengo. Normalmente quando joga em casa é um time que constrói muitas chances, consegue fazer gols, e a gente consegue ver aqui nessa tabela. Eu não consigo detalhar tudo pra vocês aqui, a gente faz uma live técnica exclusiva detalhando isso pros nossos sócios exclusivos do Bom de Bola, mas o Flamengo é um time que cria chances aqui com qualidade, consegue fazer gols, então o Flamengo é favorito nesse confronto aqui. Outro jogo que nós teremos é o Bragantino contra o Cuiabá. O detalhe é o seguinte, o Bragantino, ele já vinha falando algumas rodadas também, o Bragantino vem caindo de desempenho. Os últimos jogos do Bragantino não conseguiu bons resultados e não conseguiu boa performance. É bem verdade, na última rodada um resultado surpreendente. Dentro da nossa pré-análise eu via ali um jogo de gols entre Bahia e Bragantino. Eu só não contava que todos esses gols fossem para um único lado e para o lado do Bahia. O Bahia goleou 4-0 contra o Bragantino. Um excelente resultado, surpreendente até eu diria, não sei se para você foi surpreendente. Parêntese aqui é que o time do Bragantino não tinha nem o Juninho Capixaba e também não teve o Lucas Evangelista. Isso certamente pesou pro time do Bragantino, mas não pode ficar só nessa. O Bragantino precisa de reabilitação. O Cuiabá, que também vinha muito bem, são 2 jogos seguidos de derrota. Um fora de casa para o Atlético Paranaense, perdeu por 2-0, esse jogo não foi válido para o Cartola, e na última rodada perdendo em casa para o Palmeiras também por 2-0, ou seja, os últimos 2 jogos, 4 gols e nenhum marcado. E um outro detalhe que eu quero falar para você é que nessa tabela exclusiva aqui, ó, a gente tem a classificação e aqui a gente tem uma sequência dos últimos 6 jogos. Então o Palmeiras nos últimos 6 jogos ele deu uma subida, ele tá na liderança ali com 4 vitórias, 1 derrota e um empate, com 13 pontos conquistados em 6 jogos. Depois você tem o Goiás está a 6 jogos sem derrota. Isso é importante a gente falar. E o Goiás vai fazer um jogo contra o Corinthians, já a gente fala. O Cuiabá tem 12 pontos, né? São 4 vitórias e 2 derrotas. Exatamente essas duas que eu reportei agora para vocês. E o Botafogo, percebam, o Botafogo tem 3 vitórias e 3 empates. Então o Botafogo mesmo quando não joga tão bem, tem passado por percalços esse time do Botafogo, mas ele tá muito bem. Se o Bragantino tem o retorno do Evangelista e do Juninho Capixaba, um leve favoritismo aí pro time do Bragantino que precisa se reabilitar. Grêmio e Cruzeiro. Grêmio é o terceiro colocado, deixou escapar na última rodada, perdeu de virada para o Santos e, cara, um erro bizonho ali, tomou o gol, precisa se reabilitar. Jogando em casa, o Grêmio não tinha o Suárez, vai ter o retorno do Suárez e potencializa muito. O Suárez tem uma média muito boa jogando em casa, é muito forte. O Grêmio jogando em casa é um time que marca gols, né? O time do Grêmio, você pode olhar aqui, ó, na questão dos gols, ó, dos ataques, você vai ver que o Grêmio, ele tá no top 5 de ataques com 29 gols marcados e ele é o segundo time que em casa marcou o número maior de gols, são 20 gols jogando em casa. Então a gente tem, inclusive, Botafogo com 23 gols, Grêmio com 20, Atlético Paranaense com 19, e esses 3 times que fizeram mais gols jogando em casa, nesta rodada 21 jogarão aonde? Em casa. Então é bom esses números nos ajudam a compreender também o cenário e também da gente poder fazer bom uso e bom proveito deles. Grêmio aqui contra o Cruzeiro pra mim é favorito muito mais pelo mando de campo. Bom lembrar que o Cruzeiro é o 6º melhor visitante. O Cruzeiro deixou escapar nos minutos finais ali o empate em casa contra o Corinthians com gol do Mosquito. O Cruzeiro também não é um time de tomar muitos gols assim, mas pra mim Grêmio favorito. Palmeiras que vem nessa pegada vice-líder contra o Vasco. O Vasco já vem de alguns jogos melhorando seu desempenho. Nos últimos 3 jogos o Vasco da Gama não sabe o que é derrota. Um empate, 2 vitórias. Venceu bem no Maracanã contra o Atlético Mineiro. O Verré tá muito bem aí, né? Atacante do time do Vasco da Gama. Vai jogar contra o Palmeiras. Palmeiras é um time organizado pra mim. Palmeiras favorito nesse jogo. Atlético Paranaense e Fluminense. Atlético Paranaense fez um primeiro tempo muito bom contra o Goiás, fechando a rodada no jogo da segunda-feira. Conseguiu ali fazer um golaço com o Vitor Roque, cedeu o empate. Mesmo assim, é o 4º melhor mandante. Atlético Paranaense é o 4º melhor mandante. Vai jogar contra o Fluminense, 14º como visitante. O Fluminense em casa é um time, fora é outro, e tem um detalhe: não saberemos qual é esse Fluminense que vai pro jogo. Pode ser até que poupe. O Fluminense tá na Libertadores. A exemplo do Palmeiras, que eu não falei, né? O Palmeiras também tá na Libertadores, mas jogando em casa, precisando ali, vice-líder, acho que deve ir com o que tem de melhor. O time do Fluminense, não sei se vai poupar jogadores. O fato é que não tem o Arias, que é o melhor jogador do Fluminense, na minha opinião. É um grande articulador e ele não vai pra esse jogo, ele tá suspenso. Então, pra mim, perde ainda mais esse time do Fluminense. Não vem tendo bom desempenho e nem bons resultados. Então, pra mim, Atlético Paranaense é muito forte em casa, é favorito nessa rodada. O Corinthians perdeu o Roger Guedes e perdeu um jogador que estava ajudando muito, que é o Adson, né? O Adson foi pro futebol francês, pra quem não sabe. Então, pra mim, perde bastante o Corinthians, só que o Corinthians jogando em casa, normalmente a torcida faz uma grande diferença favoravelmente ao time do Corinthians. Então, acredito que o Corinthians jogando contra o Goiás, vocês vão ver que sobre o mando de campo, o Corinthians é o 12º colocado jogando contra o Goiás, que é o 10º, e eu repito,
repito o que eu falei, o Goiás faz 6 jogos de invencibilidade, 6 jogos em que não é derrotado. É um time que vem mostrando o melhor desempenho, crescente, tá certo? E vai jogar contra o Corinthians, duas equipes que não estão ali tão bem na tabela. Você vai observar aqui que o time do Corinthians, ele é aqui, ó, o Corinthians é o 13º, o Goiás é o 15º, diferença de apenas 2 pontos. Então é um confronto bem difícil para mim, um leve favoritismo pelo Corinthians jogar com apoio da Fiel. Aqui, gente, para mim é um jogo muito bom para o time do Botafogo. Como eu falei, mesmo o Botafogo oscilando dentro do campeonato, onde muitas vezes não joga um grande futebol, é difícil de ser batido, é um time difícil de ser derrotado e ele está fazendo campanha de campeão. 100% nos jogos em casa, ou seja, todos os jogos que o Botafogo fez em casa, ele venceu todos os jogos. O fato é que o Botafogo é o melhor, é o líder isolado na classificação geral, consequentemente é o melhor mandante desse campeonato, jogando contra o Bahia, que é o 16º como visitante, ou seja, como visitante o Bahia faz uma péssima campanha, porém não dá para descartar a goleada sonora, Bahia vencendo em casa por 4-0 o Bragantino, um time que menos se expõe no campeonato, é um time que tem um XGA mais baixo, ou seja, um time que defensivamente se expõe pouco, no entanto tomou 4 gols, não marcou nenhum e o Bahia vem com moral para esse jogo. No entanto, para mim, Botafogo é um time favorito para vencer, para a gente explorar defensivamente e também ofensivamente esse time do Botafogo, tá legal? O América vai receber o São Paulo. Outro detalhe, o América é o lanterna da competição, fadado ao rebaixamento. Em termos de desempenho, o América até joga um futebol inacreditável. A gente falar, pô, esse time, a gente vê o América jogando, a gente não acredita que ele é o lanterna do campeonato. Mas é isso, tá difícil, né? Tá difícil de sair. América jogando em casa, não tem conseguido bons resultados também jogando em casa e vai jogar contra o São Paulo. Então, sob o mando de campo, a gente tem duas equipes que têm apresentado, que têm tido muitas dificuldades, né? O América é o lanterna, pior campanha como mandante, e o São Paulo tem a segunda pior campanha como visitante. Não vem bem, não sabemos se qual o time do São Paulo que vem a campo, tem Sul-Americana aí também, paralelo, então a gente tem que ficar ligado. Atlético Mineiro 15º contra o Santos 19º. O Santos também conseguiu uma vitória em casa diante do Grêmio, também com o retorno do torcedor. A exemplo do Vasco e Santos, eles tiveram retorno do público e isso faz diferença, gente. Dá um gás diferente para os jogadores. Até o Soteldo falou sobre isso na saída do campo e o Soteldo entrou no decorrer da partida, deu 2 assistências, gol do Marcos Leonardo e do Gringo também, centroavante, fazendo o segundo gol. O time do Galo não vem jogando bem, tá, gente? E normalmente ele desempenha um jogo melhor jogando fora. Na última rodada perdeu para o Vasco da Gama, sofreu um gol no início da partida, não conseguiu reverter. O Léo Jardim fez grande atuação. Maracanã, um gramado não tá legal, mas o Vasco da Gama venceu. E o Atlético Mineiro precisa desenvolver um melhor futebol. 15º contra o Santos, mas olha, eu acredito mais aqui no Atlético Mineiro nesse jogo contra o Santos. O Santos é um time que se expõe muito, sofre muitos gols e é isso. Por fim, o Fortaleza conseguiu um feito que não tinha conseguido ainda na sua história, vencer o Internacional no Beira-Rio. Isso nunca tinha acontecido. O Fortaleza conseguiu essa façanha, venceu por 1-0. Lei do ex, eu não creio nisso, mas gol do Galhardo de pênalti. Venceu por 1-0. O Fortaleza é um time pra gente ficar de olho, pode ser desprezado por muitos, mas ó, tem potencial. Vai jogar contra o Coritiba. O Coritiba que esboçou uma reação a jogos atrás, mas parece que não vai andar. Tem sofrido, tem perdido. É o 17º, uma das piores campanhas como visitante, um dos piores times do campeonato, o segundo time que mais gols sofreu no campeonato, contra o Fortaleza, que é o 9º melhor mandante. Então o Fortaleza pode aparecer com nomes aí e vamos lá escalar agora. Gente, esse é aquele momento que eu peço para você o seu like, tá? Eu acho que eu esqueci de pedir o like, mas sempre é tempo. Deixe seu like aqui, você valoriza, você prestigia o meu trabalho, você me ajuda, você me incentiva, você impulsiona os nossos vídeos aqui a continuarem crescendo. Então deixe seu like, é de graça, você não paga imposto, você é um selo anti-zica. Deixa teu like, se inscreve aqui no canal para não perder conteúdo de qualidade, gratuito, toda semana, vídeos e lives. Inscreva no canal aqui agora, beleza? Olha só, dos goleiros aqui eu já fiz uma separação. Para mim, gente, o Perry é o melhor goleiro da rodada, tá certo? A exemplo do que eu falei na última rodada, é um goleiro que consegue ali. Bahia vem finalizando, ele tem possibilidade de SG. O Bahia nos últimos 3 jogos não marcou gol, ou seja, cedeu 3 SGs. O Botafogo é um time muito bem em casa, embora nos últimos 3 ele tenha tomado 2 gols em 3 jogos, mas eu vejo o Perry com ótimas possibilidades, tá? Eu já vou escalar ele por aqui. Mas tenho que falar de outros nomes. O Bento pode aparecer bem, Fluminense vem finalizando, não sei qual é o Fluminense que vem a campo, mas o Bento é bom goleiro, pode trabalhar bem e acredito que ele tenha possibilidade. O Everton do Palmeiras contra o Vasco da Gama, o Vasco tem até melhorado, tem finalizado,
O Everton vejo como uma possibilidade. João Ricardo não é um cara que tem grandíssimas defesas, mas eu acredito uma possibilidade de um SG do Fortaleza diante do Coritiba, gosto. E Matheus Cunha do time do Flamengo. O Inter 8 jogos sem vencer. Matheus Cunha de todo jogo ali consegue algumas defesas. Para mim não é um goleiro de primeira prateleira, mas pode ser. Tem outros goleiros ali mais periféricos ali, o Grando que vem com um número legal de defesas, mas defensivamente o Grêmio é um time que toma gols. E para mim, a princípio, o meu esboço tá PR. Bom, uma pausa aqui pra falar pra você. Você sabia que você todos os dias pode ganhar, faturar 5 mil? 5 mil na Betfair sem precisar pagar nada pra participar? Entradas gratuitas todos os dias. Como é que faz pra participar, Glauber? Muito simples. Você tá vendo um QR Code aqui em cima? Aponta a câmera do teu telefone, você vai ser direcionado exatamente para essa página que eu estou e colocando à prova seus conhecimentos, você pode faturar 5 mil todos os dias. Basta ter uma conta ativa na Betfair. Não tenho conta ativa na Betfair, Glauber, como é que eu faço? Eu quero participar. Meu irmão, você ainda vai ter um bônus de 100% no valor do teu primeiro depósito em até R$200. Então, tem muitos benefícios, tem aposta sábado e domingo grátis para vocês e super cotações dentro da plataforma, num lugar seguro, mais 18 milhões de clientes no mundo todo e vou falar para você, saque rápido, super seguro. Recomendo, o link tá na descrição ou nesse QR Code. Bora pra cima. Vamos agora falar dos laterais, né, gente? É o seguinte, o Marlon sempre é uma boa contra o Grêmio, pode ser um nome bom, é um lateral de uma média excelente, tá? O Bruno Pacheco, eu já tô falando para vocês, ó. Na rodada, essa não, mas anterior a gente escalou o Bruno Pacheco, foi um grande diferencial. O cara fez mais de 15 pontos e nessa eu vou escalar novamente. Eu acho que tem um bom potencial para segurar o SG diante do Coritiba. Ele é um cara que chega na frente, que faz gol, trabalha na construção, me agrada bastante, já não é de hoje, você que me acompanha sabe disso. Outros nomes aqui, ó, os laterais do Palmeiras eu gosto do Piquerez. Bom, vamos nessa aqui para as laterais, pessoal. O Marlon sempre é aquele jogador que te entrega de 4 a 5 pontos, a gente sabe disso, né? Um cara bastante interessante. Mas eu quero falar mais uma vez do Bruno Pacheco, você que me acompanha aqui sabe, não foi nessa, mas na anterior a gente escalou o Bruno Pacheco, foi um grande diferencial, fez 15 pontos. É um lateral que me agrada muito, por quê? Porque ele defende bem, desarma e ainda trabalha bem na construção. Então eu acredito que o Bruno Pacheco é um nome com muito potencial, possibilidade de segurar o SG diante do Coritiba e de participar dessa construção. Vai estar no meu time. Teremos também o retorno do Juninho Capixaba. Mesmo o time do Bragantino oscilando em termos de performance e ele ficou de fora nessa derrota por 4 a 0, ele esteve fora, ele e o Evangelista. Teremos o retorno dele, teremos o retorno do Evangelista. Acho que somatiza muito as ações do time do Bragantino, que precisa dar uma resposta. Então Juninho Capixaba é um jogador que tem uma média muito boa, super regular, com bolas paradas e eu gosto. Vou escalar o Juninho Capixaba, mas quero falar dos laterais do Palmeiras, Piquerez e Mike. Eu gosto, são laterais que principalmente avançam bastante, são alternativas para a rodada, tá certo? Quero falar também aqui do Guilherme Arana. Nos últimos jogos, ó, esse Atlético Mineiro contra Santos, vejo uma possibilidade de um SG pro Galo, também não é um time tão confiável assim, mas o Guilherme Arana, gente, nos últimos 3 jogos ele tá sempre pontuando com média básica, isso é importante. Nesses 2 jogos aqui ele teve o SG, mas fez 13, fez 8, ou seja, mais de 3 pontos de média básica. E na derrota para o Vasco ele fez 3.10, ou seja, tá com média básica, 15 desarmes, 3 faltas, o olho no Arana. Trabalha bem na construção também. Luan Cândido, normalmente as melhores pontuações do Cândido são jogando fora e jogando mais de ala, né? Não sei se vai pro jogo, vamos aguardar. Kelvin do Atlético Paranaense é um jogador diferente, ousado, tem bolas paradas e é ofensivo. É um outro nome. Os laterais do Botafogo, vamos aguardar. Marçal saiu lesionado, Di Plácido está suspenso, é fato. Hugo tem um gráfico legal. Outra oportunidade bacana para quem quiser diferenciar aí, tá legal? Os laterais com Juninho Capixaba e Bruno Pacheco. Vamos nessa aqui, ó, zagueirões. Zagueiros do Flamengo podem ir bem contra o Inter? Podem, tá? Podem ir. Pode ser até que o Flamengo segure um SG contra o Inter, mas tá oscilando muito esse time do Flamengo. Essa dupla de zaga aqui, gente, é muito forte, é muito difícil não ter essa dupla de zaga. Vitor Cuesta tá voando até o Adrielson também, né? Mas o Cuesta tem pontuado melhor em casa, o Adrielson tem pontuado melhor fora. Eu tenho observado isso, tenho anotado isso. Gomes, nome muito bom, né? Então a dupla de zaga do Palmeiras também muito forte, né? Murilo e Gomes. Na última quem foi melhor foi o Luan, do que o Murilo. O Gomes estava suspenso. Também aquela coisa, né? O Rafael Veiga não tá jogando, o eventual batedor é o Gomes. Então já vou fechar com Cuesta e Gomes. Mas quero destacar mais uma vez o Maurício Lemos, tá sempre com média básica, isso é importante. Então tô dando alternativas para você que quer diferenciar, tá legal? Os zagueiros do Fortaleza eu gosto aí, tenho gostado mais aqui do nosso querido Tite, do Fortaleza, 28 desarmes, 18 faltas. Se o Brites for de lateral, aí é um zagueiro interessante, é um zagueiro atuando como lateral, a exemplo do Igor Gomes, que foi na última, foi o Igor Gomes do Inter, o cara fez 7,50 só de média básica, então é interessante. Adrielson aqui e fecho aqui também com a participação do Léo Ortiz, tá? Para esse jogo aqui contra o Cuiabá,
é um jogador também que tem média básica. Veja só, quando ele joga ele consegue uma média básica, então pode ser uma boa. Mas eu tô fechando aqui com Cuesta e Gomes. Recadinho reforçando, quer fazer parte do meu clube exclusivo de dicas? Olha o QR Code, aponta a câmera do teu telefone, aproveita, depois a gente vai estar fechando o carrinho aí só pra próxima oportunidade lá com preço mais pro fim do ano, tá? E quem tiver comigo no clube de sócios pra renovar pra próxima temporada, se gostar do nosso conteúdo, vai ter uma oportunidade muito boa, então tô te esperando, hein? Bom, de meio campista, gente, eu já vou fazer isso aqui, ó, Veiga, Arrasca e Eduardo. Eduardo oscila muito. Veiga e Arrascaeta, eu preciso falar alguma coisa? Não preciso, né? Não vou falar somente, é isso. Agora, Eduardo, se ele for jogar de meio campista, eu acho muito interessante. Mesmo sendo um jogador que oscila muito nas pontuações neste campeonato, o jogo é um jogo legal pra ele. O Bahia é um time que se expõe, é um time que sofre gols, e o Botafogo tá gerando um volume muito grande. E você pode observar os jogos do Botafogo, mesmo que o Eduardo não consiga às vezes fazer o gol, ele tá sempre na iminência de uma participação, ou finalizando, deixando um companheiro na cara do gol. Então, esses jogadores que estão na iminência de fazer gols, uma hora ele estoura, né? Como o Cauli estoura, como na última foi boa, a gente falou da aposta, né? Era uma aposta e o Cauli estourou. O Cauli ele tá sempre nessa iminência, ele não tem uma regularidade muito grande, mas ele tá sempre ali na iminência de participar de alguma ação de gol. Então o Eduardo é esse cara. Talvez o Diego Costa jogue no ataque, e uma maneira de você cercar o time do Botafogo, que é muito ofensivo, tem uma volúpia muito interessante jogando no tapetinho, é você ter o Eduardo. Então não tem muita enrolação aqui, Eduardo, Arrasca e Veiga. Com a participação do Suárez, especialmente jogando em casa, os meias ganham força do Grêmio. Por quê? Porque o Suárez atrai marcação, e não é só de um defensor, é de 2, de 3, ele faz uma parede muito bem feita, ele atrai a marcação e abre espaços na defesa para que os meias construam e até os alas possam aparecer. Então ganham força os meio-campistas do Grêmio para esse jogo, só que vão enfrentar um Cruzeiro que é um time bem encaixadinho, bem organizado. Outra coisa, o Renato Augusto desse time do Corinthians é um grande diferencial, a gente nunca sabe a minutagem, né, desse time do Corinthians, se vai a campo ou não também, né? Tem Sul-Americana no próximo meio de semana, então tem que ficar de olho. E o Goiás, como eu falei, são 6 jogos sem perder, então tem que ficar de olho. Evangelista contra o Cuiabá pode ser um jogo interessante para desarmes, para aparecer bem. And Eric jogando em casa é um nome que me agrada, tem pontuações muito interessantes jogando em casa, chega na frente, cabeceia. Meias e ofensivos do Fortaleza são opções, só que o Vojvoda muda muito o elenco, eu não sei quem vai para o jogo. Mas aqui o Pochettino também é um jogador interessante para a rodada. Bom, vamos aqui pro ataque, gente. Ataque tem opções, sempre tem boas opções no ataque. O Hulk é muito difícil deixar de fora, vocês viram, né? Última rodada, 7 pontos, média básica. Cara, muito bem. Suárez vai pegar o Suárez tem uma média muito boa jogando em casa. O time do Grêmio tem um índice e um número muito elevado de gols marcados. Só que o Cruzeiro é um time que se defende bem, gente. É um time que se defende bem. Só que o Suárez, ele finaliza muito, ele tem média básica. Então vai estar no time. Outros nomes, Flamengo em casa é muito forte, tenta estruturar para você pegar o Flamengo a ofensividade. Eu já tô com a Arrasca, de certa forma, cercando o gol. Eu já tô com o Eduardo do Botafogo, de certa forma, cercando o gol. Eu já tô com o Veiga cercando o gol do Palmeiras. Então eu posso distribuir essas peças ofensivas no ataque, tá certo? Então aqui, o Gabigol e o Bruno Henrique são nomes interessantes. O Bruno Henrique, que partida, o Gabigol fez o gol de pênalti, chutou na trave, mas o Bruno Henrique, cara, jogou demais na última partida. Gente, Vitor Roque, pra mim, eu vou fechar esse ataque. Ele fez o gol no Goiás, ele tem uma média muito boa, ele tá muito participativo e o Fluminense tá sofrendo defensivamente. Então, eu estou indo com o Vitor Roque. No entanto, a gente tem outros nomes aí pra rodada. O Paulinho pode ser uma aposta diferente, né? O Santos vem dando espaço. Dos atacantes do Palmeiras eu gosto do Arthur. Dos atacantes do Corinthians tem muita incógnita. O Yuri Alberto tem oscilado. Não estou tão confiante como já estive numa outra que deu certo, deu bom, ele fez gol. Vamos aguardar. O Goiás tá um time bem encaixadinho pra rodada. Eu quero falar desses caras aqui, ó. Thiago Galhardo. Bom falar que o Fortaleza, ele vem de 2 jogos e 2 vitórias, tá? Venceu em casa por 4-0 o Santos. Foi visitar o Inter no Beira-Rio e venceu por 1-0. Então esse é o Fortaleza. O próprio Galhardo, na entrevista no programa, ele falou: cara, o Vojvoda muda muito os jogadores, a gente faz um grande jogo, no outro a gente já tá no banco, mas ele entende e tudo mais. Então não sei quem é que vai jogar do Fortaleza, mas contra o Coritiba, segundo time que mais tomou gol, pode ser uma aposta interessante. Não só o Thiago Galhardo, que depende muito do gol, mas o Marinho, já tô falando aí algumas rodadas, ele tá pontuando com média básica, inclusive sofreu o pênalti na última, e o Marinho tem feito bons jogos, ó, 5,30, 4 pontos, 3,70, 3,40, só de média básica. Fizer um gol aqui, ele estoura. Contra um time que dá espaço, que é esse time do Coritiba,
atacantes ali ofensivos do Fortaleza também são alternativas para rodar. Então sempre temos muitas alternativas. Um outro nome diferente é o Canóbio. O Canóbio tá muito bem. Fez um grande jogo ontem fora, 10,50, pontuando em muitos scouts. Então é um jogador muito ofensivo. BH jogando demais, pode ser uma boa. Até atacantes ali. Vamos ver quem que vai para o jogo, né? O Luiz Henrique pode ser um nome diferente aí no ataque do Botafogo. É um jogador que oscila, mas que já tem 3 gols no campeonato. Enfim, vamos aguardar. Mas para mim, eu tô fechando esse ataque aqui com Hulk, Soares e Vitor Roque. Vamos fechar nossa escalação prévia aqui. Lucas Perry no gol. De treinadores, gente, deixa eu botar os treinadores aqui, ó. De treinadores pra mim aqui, Bruno Lage é a melhor opção, tá? De preferência, se você puder colocar o treinador aí que vai vencer, que é favorito, isso aí já tô falando de muito tempo, vale a pena. Então Bruno Lage é um nome que eu gosto muito. O Vojvoda é um nome que eu gosto bastante pra rodada, também vejo bem favorito. O Wesley Carvalho vai jogar contra o Fluminense. O Fluminense vem mal fora, mas é o Fluminense, né? Ele tem esse ponto. E a gente tem ali um treinador de um custo mais baixo, que é o Vanderlei Luxemburgo, custando 8 cartoletas contra o Goiás, tá certo? Eu vou com o Wesley Carvalho a princípio aqui do Atlético Paranaense. E minha primeira base vai com Perry, Capixaba, Pacheco, Cuesta, Gomes e Wesley Carvalho. No meio, Veiga, Eduardo e Arrasca. E no ataque, Hulk, Roque e Luiz Soares. Para mim, de capitão, esses nomes são todos bons, Soares, Roque, Hulk. Então, nessa rodada eu vejo que o capitão também pode ser um diferencial. Acho que muitas equipes vão estar parecidas, especialmente nos meio-campistas. Acho muito difícil fugir disso aqui, de Eduardo, Veiga e Arrasca, de verdade. Mas os capitães podem fazer a diferença. Mas aqui eu tô indo com o Hulk, tá? Quero muito agradecer a você que ficou comigo do início até o fim. Deixe seu like agora, se você ainda não deixou, você vai ajudar muito o nosso canal aqui. Se inscreva no canal, convido você. E se você quiser fazer parte do meu clube exclusivo de dicas, QR Code tá na tela, o link tá na descrição, vai ser uma honra. Não esqueça de deixar nos comentários qual foi sua pontuação, que dicas que você pegou aqui que fizeram um diferencial na tua rodada. E é isso. Deus abençoe muito você e sua vida. Tamo junto. Não falei, teremos live, tá? Sexta-feira live, provavelmente a gente vai falar os horários no Instagram. E sábado, Café com Bom de Bola, 9h30, abrindo as salas. Então, marca a maratona das lives aí. Tamo junto, acompanha a gente nas redes sociais. Um beijo, fiquem na paz, tchau.